Fala pessoal, esse é o exercício proposto de número 15. Vamos ao enunciado. Diz o seguinte: ABCD é um paralelogramo de diagonais AC e BD. O ponto R é tal que 3DR é igual a 2CD e S é tal que 2BS é igual a SC. A. Marque RS na figura. B. Escreva RS em função de AB e AD. Então, primeiro vamos fazer a figura. Temos aí um paralelogramo. Então, a gente pode criar primeiramente o paralelogramo. Então, a gente vem aqui. Vamos criar aí. Bonitinho. Paralelogramo. Agora vamos colocar os pontos certos. As diagonais é AC. Então, se eu ponho o ponto A aqui, o ponto C tem que estar aqui. E a outra diagonal é BD. Então, o ponto B está aqui e o ponto D está aqui. Bom, o que a gente tem aí agora? A gente tem a seguinte condição. Primeira condição aí, para marcar o ponto R, 3DR igual a 2CD. Ou seja, o ponto em comum é o ponto D. Então, a gente pode reescrever essa equação como sendo menos precisa começar é o ponto D, então é 3DR, desse lado o ponto D já está iniciando, do outro lado a gente inverte, fica menos 2DC. Bom, tendo feito isso, o que a gente vai ter aí? A gente vai ter que a partir do ponto D, a gente pode marcar 3 unidades até chegar em C. Então, a gente vai vir aqui e vai dividir em 3 partes. 1, 2, 3. Dividir em 3 partes. E eu sei que a partir do ponto D, 2 vão até o ponto R. Então, eu sei que vai ser para o lado oposto. Aí, então a gente puxa para cá. A gente vai ter 2 divisões. E aí eu marco o ponto R. Bom, então a primeira condição aí foi feita. A segunda é que 2BS é igual a SC. O ponto em comum é o S. Então, desse lado a gente escreve o oposto. Então fica 2SB tem que ser igual a SC. Tem que prestar atenção agora, ó, que o ponto B e o ponto S, o ponto C já estão na figura, tá? E aí o que acontece? Como o ponto em comum é o S e a gente tem sinais opostos, para ser oposto um do outro, dos dois pontos, o S tem que estar no meio entre eles. Então eu escolho um e marco o ponto S e o outro vai ter que estar ali. Ou seja, quantas divisões eu tenho que fazer entre eles? Eu tenho 2 para chegar no B e vou ter 2 para chegar no ponto C e 1 para chegar no ponto B. Então serão 3 divisões que eu tenho que fazer. Então eu vou lá e divido em 3 partes. O que eu tenho agora aqui? Eu tenho que para chegar no ponto C são 2 divisões e para chegar no ponto B é uma divisão. Então o meu ponto S está exatamente aqui. Tá? Uma divisão para chegar no B, 2 divisões para chegar no ponto C, que é o que nossa regrinha está dizendo. Tá? Bom, a figura está feita, seria aí a letra A, localizou o R e o B, o R e o S. Agora a letra B, escreva RS em função de AB e AD. Então, os vetores dados AB, esse vetor foi dado, e o vetor AD. Esse é o vetor AD. E o vetor que quer escrever é o vetor RS. Sai de R e vai até S. Esse é o vetor RS. Tá? Bom, então vamos reescrever aí. Letra B. O vetor
RS pode ser escrito como o vetor que sai de R e vai até C, então, de R até C. Depois, então a gente pode falar que é o vetor que sai de R e vai até C, mais o vetor que sai de C e vem até S, mais o vetor que sai de C e vai até S. Bom, vamos reescrever aí para ficar em função dos vetores que foi pedido, que é o vetor AB e o vetor AD. O vetor RC é paralelo ao vetor AB. O vetor AB é do mesmo tamanho que o vetor DC, que está dividido em 3 partes. Então, o vetor AB são compostos por 3 partes. Para chegar de R até C, eu tenho 5 partes. Então, eu vou reescrever RC como sendo 5 partes de um total de 3 partes do vetor AB, que é o mesmo vetor que DC. Aí, mais o vetor CS. Quem é o vetor CS? O vetor CS é um múltiplo do vetor CB, tá? Ou seja, CB é paralelo a AB, ou seja, a mesma condição, só que eles possuem sentidos opostos, tá? Então, eu vou reescrever aqui como sendo uma proporção de CB primeiro e depois eu troco para o AD, tá? Para não causar aí tanta condição. Qual é a proporção? Eu sei que CS é uma parte do vetor que vai de C a B. Quem? Eu tenho que são 2 partes de um total de 3. Então, eu vou falar que é 2 de um total de 3 partes do vetor que vai do ponto C até o ponto B, tá? Não é o vetor que eu quero, então vou reescrever aí, ó. 5 terços de AB eu quero, mais 2 terços. Quem é o vetor que sai de C e vai a B? Ele é o mesmo tamanho do vetor AD, mesma direção, só que possui o sentido oposto. Como ele quer em função de AD, eu vou trocar por CB por menos AD. E aí, só arrumo o sinal, diz que o vetor RS vai ser 5 terços de AB menos 2 terços de AD. Essa é a combinação linear de RS em função de AB e AD, que é o pedido na letra B. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não se esqueça de deixar um like. Se tiver alguma dúvida, não esqueça de deixar aí nos comentários que eu irei responder e eu aguardo você no próximo vídeo. Obrigado!